Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 405. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, o tema ainda o religioso. Mas antes de dar sequência, olha lá atrás para você ver, ó. Terminamos o quadro, olha só para você ver. Prontinho. Então eu peço para que as pessoas assim analisem os riscos no princípio, para que nesse momento as pessoas possam, ver a mudança, a transformação, porque de uns 3, 4, 5 riscos sai um quadro desse, olha para você ver. Então, dando sequência, ao longo de muitos séculos de intriga política e do exercício da opressão e da intimidação, esses pobres, eu voltei umas 3 linhas mais ou menos, esses pobres ministros de Deus, é lógico, ministros de Deus, abre-se aspas e fecha-se aspas. Então eles desenvolveram apuradas técnicas de trituração, dispõem de recursos extremos e não hesitam em empregá-los desde que atinjam seus fins. Então até aqui nós já comentamos nos vídeos anteriores. Dando sequência, conservam no mundo espiritual esses, por exemplo, esses ex-prelados, pontífices, né? Sacerdotes, bispos, arcebispos, os papas, né? Os pontífices, os papas, que no caso aqui, conforme nós tivemos a oportunidade de ler um relato de Gubbio, um instrutor de André Luiz, na cidade das Trevas, onde era dirigida por um ex-papa, cuja libertação é o tema central do livro Libertação. Então, por exemplo, esses líderes, eles vivem nas cidades das trevas com toda pompa, luxúria. Eles exibem joias. Enfim, eles não medem em momento algum para exibir. Tanto, olha só para você ver. Conservam no mundo espiritual seus parâmetros, suas joias e todos os símbolos de suas posições. Então pense num papa que ostenta joias, coroa, aquele cetro, trono, aquela luxúria toda que nós sabemos que existe aqui na Terra, nas basílicas, no Vaticano. É lógico que nós não estamos comparando
a esse Papa atual, não tem nada a ver, porque o Papa Francisco é um ser humano muito humilde, muito simples, né? Por mais que ele vive obedecendo as regras, as normas, mas ele mesmo é uma alma assim, né? É um ser muito simples. Mas nós podemos comparar a outros papas. A luxúria, né? Imagine esse ser, esse líder das trevas, da cidade das trevas, sentada em um trono, mandando, em sua cabeça uma coroa de ouro, pedras preciosas, enfim, vivem em construções, abre aspas e fecha aspas, vivem em construções suntuosas e soturnas. Sentam-se em tronos, cercam-se de áulicos, quer dizer, de submissos, de bajuladores, de escravos, de guardas, daqueles seres que os protegem, aqueles seres que não medem esforços para atender uma ordem, um pedido, uma solicitação de um indivíduo como esse. Prontos a executar-lhe o menor desejo. Olha só, esses áulicos, né? Celebram suas missas. Então, esses papas lá, eles celebram suas missas. Aí você pode me perguntar assim, mas existe público? Que isso? O que é preciso entender, conforme eu não só já presenciei, mas em diálogo com a avó, essas informações me são passadas. É preciso entender que, conforme Gubbio mesmo disse a André Luiz, 75% da humanidade aqui na Terra, à noite, ao se desprender-se do corpo físico, através do sono, procuram os seus semelhantes, de preferência aqueles viciados. Então é natural que aqui na Terra milhões de adeptos do catolicismo, olha o que você não sabia, milhões de adeptos do catolicismo, fanáticos, cegos, não é falando mal, isso é instrução. Ao deixar o corpo físico à noite, eles são conduzidos até as basílicas, onde esse Papa, lá na Cidade das Trevas, celebra missa todas as noites. Porque o público é imenso.
é grandioso. São milhões de pessoas todos os dias que ao deixar o corpo físico procuram aquilo que aqui na Terra lhes convém. E nós sabemos que 75% da humanidade prefere aquilo que lhes satisfaça, no sentido da ilusão, no sentido do negativismo. Então você já parou para analisar que milhões de pessoas todo dia ao deixar o corpo físico no leito, eles procuram na cidade das trevas essas basílicas onde são celebradas missas. Esses seres procuram essas basílicas não só para assistir à missa, como também eles passam no confessionário lá. Não só são orientados por esses papas das trevas, como também pelos sacerdotes que há nessas basílicas, porque essas basílicas, principalmente na cidade das trevas, elas são enormes. Existem basílicas na cidade das trevas, eu estou dizendo fato, que já tive a oportunidade de presenciar. Existem basílicas na cidade das trevas que comporta 3, 4, 5 mil pessoas de uma vez. Agora você imagina, a noite toda, a semana toda, quantas mil pessoas não passam pelo confessionário lá, na cidade das trevas, e recebem orientação daqueles sacerdotes das trevas que os orientam totalmente orientações distorcidas. O indivíduo, ele retorna ao corpo físico 1000 vezes pior, porque recebeu uma orientação contrária aos desígnios de Deus. E aqui o indivíduo, ele continua cego, surdo, por que não? Coxo, aleijado de raciocínio, de bom senso, agindo na irracionalidade. É melhor assim. Na irracionalidade. Quantos milhões de pessoas que deixam o corpo físico todas as noites e que procuram templos evangélicos na cidade das trevas, onde lá os pastores responsáveis por esses templos são também líderes das trevas.
seres fanáticos, doentes, seres que aqui na terra comandaram praticamente 9 cruzadas, seres que aqui na terra foram responsáveis, uma boa parte, pela Inquisição, pela a escravidão, a escravatura, seres que na erraticidade patrocinaram guerras e mais guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, seres que continuam de lá, patrocinando, vamos dizer assim, tudo que nós conhecemos aqui na Terra, que inspira o antiprogresso, a anticultura, tudo que inspira, vamos dizer, a autodesvangelização do ser que se encontra em processo de evolução. Então é natural que existe milhões, bilhões de templos evangélicos na cidade ou nas cidades das trevas, e que à noite milhões de adeptos até lá comparecem, até lá eles vão beber o conhecimento. Que conhecimento, hein? Deus que me livre. Desses anticristos da erraticidade, esses monstros das trevas, que se aqui o ser humano já passa por uma lavagem cerebral pelas instituições religiosas, pelos sistemas que há aqui na Terra, imagine na erraticidade, que não é feito com a alma desses indivíduos fanáticos, doentes, cegos, que aqui se encontram e que à noite vão todos a estas fontes beber água suja. É preciso dizer também, existe milhões de seres místicos na erraticidade, nas cidades das trevas. Veja bem, existe um número inimaginável de falsos centros espíritas nas cidades das trevas, dirigido por falsos profetas, por falsos cristos da erraticidade, por falsos espíritas, por falsos representantes de Jesus. Essas instituições espíritas existem também nas cidades das trevas, para receber, para orientar os pseudos espíritas que existe, que há aqui na Terra. Porque você sabe que pseudo é charlatão, é mistificador. Pseudo
esses que se dizem ser espíritas, mas que são espíritas da boca para fora, mas o caráter, a moral, o amor, o conhecimento, a benevolência, a indulgência, esses seres não possuem qualidade de espécie alguma para servir de bons exemplos a ser seguidos. Então existe um número inimaginável de instituições espíritas falsas, dirigidas por falsos cristos, por falsos profetas da erraticidade, justamente para anestesiar o eu dos pseudos que se encontram no corpo físico, mas que ao deixar o corpo físico à noite através do sono, procuram essas instituições nas cidades das trevas para beber conhecimento falsos. Porque se de cá são falsos, continuam de lá também falsos. Com a diferença que as orientações que esses recebem na erraticidade, o estrago, se eu posso dizer isso, é maior. Por quê? Porque esses seres lá na cidade das trevas, eles implantam células no eu, no perispírito dos indivíduos. Células. E de lá, da erraticidade, eles manipulam esses aqui no corpo físico através do comando emitido por essas células. Por isso que nós estamos vendo na atualidade 2024 surgir quase todos os dias que você abre as redes sociais, a internet, quase todos os dias surge médiuns, apócrifos, falsos, mistificadores, charlatões, uns dizendo que recebem Bezerra de Menezes, outros que recebem Chico Xavier, outros dizendo que recebe Mãe Maria Santíssima, outros dizendo que recebem o próprio Cristo, outros dizendo que recebe o próprio Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Outros dizendo que recebem os Exu, os tranca-rua, tranca isso, tranca aquilo. Por que essa enxurrada? Por que essa lavagem?
Por que essa lavagem? Médiuns renomados nós temos visto, fazendo parte dessa lavagem. Para qual finalidade, qual objetivo que esses seres querem alcançar? É óbvio que o desejo desses Exu, desses médiuns, instrumento das trevas, é desmistificar os desígnios de Deus trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo, contido nas 5 obras básicas da doutrina dos Espíritos. É óbvio que esses seres encontram-se em luta com os desígnios de Deus, tentando destruir os desígnios, as leis de Deus e implantar aqui na Terra os dogmas deles, das trevas. Agora, eles podem seduzir a muitos, mas a mim eles não me seduzem, porque eu conheço o caminho que chega a Jesus. Eu não preciso que ninguém mais me oriente. Mas, infelizmente, conforme encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, esses seres eles conseguem seduzir, porque são aqueles seres que ainda não se decidiram, eles ainda não têm certeza, por isso são fáceis de ser mistificados. Vamos dar sequência no próximo vídeo.